Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém, queridos? Palavra maravilhosa do Senhor, não é, queridos? Eu quero pensar no tema evidências de uma verdadeira conversão. Quando nós começamos a examinar os nossos dias cristão ou mundo evangélico, você vê que o número de igrejas aumenta a cada dia. Igrejas são organizadas de montão. E há todo tipo de igreja. Você já viu? Para todo tipo de gosto. E até eu tenho dificuldade até de falar assim, para todo tipo de gosto, né? Mas é uma realidade, não é? E a gente percebe como os templos estão lotados, e não sei você, mas há um misto de sentimento assim, de agradecer a Deus, porque as igrejas estão crescendo, mas ao mesmo tempo há uma preocupação lá no fundo. Estou sendo sincero com vocês, são todos realmente convertidos, não querendo nos fazer assim melhores, tá? Eu não sou melhor do que ninguém, não é? Mas eu fico pensando, será que são realmente convertidos? E quando você começa a ver, você é tentado a duvidar de algumas conversões, pelo que acontece, pelo que está acontecendo, irmãos. Vamos pensar no Brasil. O que está acontecendo no Brasil, no meio das igrejas? A gente fica... E a gente toma essas lições para nós, né? A nossa regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas, mesmo assim, irmãos, vocês percebam que há desvios, há uma interpretação equivocada de muitos textos bíblicos. E as pessoas baseiam suas vidas na Bíblia, mas não fazendo uma hermenêutica correta, uma interpretação correta. Isso preocupa a gente, irmãos. Eu confesso a você, eu fico preocupado. Porque quando você pensa num cristão verdadeiro, você pensa naquela pessoa que teve uma experiência real com Jesus. Você pensa naquela pessoa que começou a sua caminhada, Deus foi transformando sua vida, a pessoa foi crescendo na fé e cada vez mais se aproximando de Jesus, tendo uma vida santificada, tendo uma conduta, e aí eu quero chegar nesse ponto, tendo uma conduta que condiz com a palavra de Deus. Isso é conversão, irmãos. Não é simplesmente, eu nasci num lar cristão, eu fui batizado, eu sou membro de uma igreja, eu pratico algumas coisas, eu ajudo o próximo, beleza! Mas necessariamente, isso não quer dizer conversão. Não quer dizer conversão verdadeira. Porque conversão verdadeira envolve um compromisso profundo com Cristo, com seus ensinos, com a sua palavra, com a palavra de Deus. E sabe qual o meu receio, irmãos? Eu estou abrindo meu coração para vocês. Sabe qual o meu receio? É que pessoas só percebam que não tiveram uma verdadeira conversão no juízo. Quando a parábola de quê? Do trigo e do joio. No juízo é que
joio é joio, trigo é trigo. Joio para o fogo, trigo para o celeiro. Essa é a preocupação, irmãos, que as pessoas só possam perceber que não foram verdadeiramente cristãs, servos e servas, discípulos e discípulas, só no juízo, quando não terão mais oportunidade. Vai ser tarde demais. Tarde demais. Verdadeira conversão envolve a vida, nosso comportamento, nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes. Paulo, aqui, escrevendo aos Colossenses, ele mostra que é uma estreita conexão entre aquilo que cremos e aquilo que praticamos, entre fé e prática, discurso e vida. Então ele vai mostrar que o verdadeiro cristão vive o Evangelho. Como eu falei, ele vive o Evangelho no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua conduta, dentro de casa, no trabalho, no lazer, na academia, onde estiver. Quando faz um negócio, no namoro, ele vai demonstrar isso. Ele vai vivenciar o verdadeiro cristão. É isso que Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando com os colossenses. E aqui, nesse texto, eu quero tirar algumas evidências, e ele fala sobre isso, de um verdadeiro cristão, uma pessoa verdadeiramente convertida. Então, irmãos, vamos refletir no que Paulo está dizendo? E vamos assim aplicar a minha vida. Esquece o irmão. Senhor, estou vivendo isso? Isso é uma realidade na minha vida? Beleza. Então, primeira coisa, os verdadeiros convertidos desejam as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Para refletir, meu irmão, minha irmã. Versículo 1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Repito, Paulo está falando de uma nova vida em Cristo, de verdadeiros convertidos. A expressão aí, se, não é uma expressão de dúvida. Se você ver todo o contexto, você vai ver que não é isso. Ele está dizendo assim, uma vez que, tendo em vista que vocês foram ressuscitados com Cristo, olha só, exatamente isso. Os verdadeiros cristãos possuem uma nova vida, uma nova natureza, vida ressuscitada em Cristo. E ele vai dizer que o verdadeiro crente se identifica com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão. O verdadeiro cristão se identifica com Cristo assim. Paulo vai dizer nessa carta. Queridos, a nossa posição em Cristo não é algo hipotético, não é algo que vamos alcançar. Ele coloca-se como um fato consumado. Quem está em Cristo, fato consumado. Jesus não ficou na sepultura, ele ressuscitou no terceiro dia. Nós também, em Cristo, morremos e ressuscitamos. E temos uma nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Fomos justificados em Cristo, um ato de Deus. Justificados em Cristo. Fomos totalmente libertos da culpa e da condenação do pecado. O pecado não nos condena mais. Não precisamos ficar preocupados com isso. O pecado não nos condena mais. Estamos em Cristo, salvos pela graça e pelo poder do Senhor. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nosso passado não nos condena. Amém? Por isso Paulo diz,
Busquem as coisas do alto, mantendo os olhos fixos no alto, nas realidades do alto. E verso 2 ele diz: pensem nas coisas lá do alto. E é interessante esses dois verbos, tá, irmãos? Buscar e pensar, que no meu entender resume o propósito de vida, a nossa vida. Buscar e pensar é nossa razão de viver, é o propósito que estamos aqui, queridos, porque Deus nos mantém ainda em vida, porque senão Ele poderia nos levar, converter, eu vou levar logo, para não correr o risco, né? Vamos lá, mas o Senhor é onisciente, né, irmãos? Ele sabe todas as coisas, então glória a Deus por isso. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, é viver na perspectiva da eternidade. Esse é o propósito, né, maior, a ideia maior da conferência. Viver na perspectiva de eternidade. Estamos aqui, agora, mas com os pés no chão, mas com os olhos no Senhor, no céu. Né? O que está escrito aqui, irmãos? O céu é o meu lugar. Irmãos, vamos parar para pensar, queridos. Vamos refletir. Nós estamos vivendo assim, irmãos. Isso não é conversa, irmão. Isso não é utopia. Isso precisa ser uma realidade em nossa vida. Nós estamos vivendo na perspectiva da eternidade. Tudo que fazemos, o que somos, tem esse propósito de eternidade, irmãos. Não quer dizer que nós vamos ignorar o trabalho, o estudo, o ganhar o pão de cada dia, crescer e ter perspectiva terrena. Não está dizendo isso, queridos. Está dizendo que a razão da minha vida, que meu propósito maior é glorificar Deus. Meus olhos estão fixos na eternidade, porque eu creio que, e você também crê, que Deus nos criou para sermos eternos, nós somos eternos. Deus nos criou nessa perspectiva de eternidade. Nós não somos animais irracionais. Por que Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Na perspectiva de eternidade. Senão, vamos ter aquela filosofia, comamos e bebamos que amanhã morreremos e acabou tudo. Vamos aproveitar a vida. Como tinha não sei, estou me lembrando agora aí, um grupo dizendo assim, a vida é curta. É um site, eu me lembrei dele agora, eu já falei aqui, de infiéis, de experiência sexual para casados. Irmão, está na internet. Isto é, você que é casado, a vida é curta, aproveite. Você tem que ter várias experiências. E, assim, incentivando a infidelidade conjugal. Né? É isso que nós estamos vivendo, neste mundo que estamos vivendo, irmãos. Então, irmãos, vamos parar. Meu Deus, por que eu estou vivendo? O que eu mais valorizo? Qual é o meu propósito de vida? Será que eu tenho plena convicção que nós somos peregrinos aqui, e que estamos aqui de passagem, e daqui a pouquinho a gente vai partir, vai deixar tudo aquilo que para muitos é a vida, é a razão de viver, vão deixar. Eu fico analisando, irmãos, a vida de Acã. Por que ele pecou? Estava preso às coisas desta vida, aos valores desta vida, à riqueza terrena. Por que Judas traiu Jesus? Coração preso às coisas terrenas. Por que o jovem rico não seguiu a Jesus? Ele não quis o tesouro do céu que Jesus prometeu. Ele queria o tesouro da terra. Será que esse é o meu maior objetivo de vida? Mas eu gosto de comparar, irmãos, com a experiência de Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus. Quando Jesus
entra na casa dele. Hoje veio salvação a esta casa. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu defraudei alguém e tinha, né? Eu vou devolver 4 vezes mais. Irmãos, eu fico assim, que desprendimento das coisas materiais. Que desprendimento. Por quê, irmãos? Porque ele encontrou um tesouro maior. Incomparavelmente maior. E Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, por favor. Onde está seu coração? Em que está o seu coração? O que você mais valoriza? O que você mais busca? O que tem mais importância para você? Que seja o tesouro no céu, irmãos, e não na terra. Amém? Os verdadeiros convertidos, em segundo lugar, mortificam a sua natureza humana. Veja o verso 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 5a. Portanto, façam morrer tudo que pertence o quê? À natureza terrena, humana. Para aí. Então, morrer e faça morrer. Morrer e faça morrer. A palavra aqui é necrosate, que surge a palavra necrotério, lugar de mortos. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é que o que Deus faz em nossa vida é um ato decisivo e contínuo. Morrer e faça morrer. Conversão e santificação. Ato e processo. Faça morrer. Isto é, lute para que permaneça morto. O quê? A natureza humana. Ai, irmãos, é outro desafio, não é, queridos? E é um grande desafio. Há um autor que diz assim, o cristão tem que andar com a certidão de óbito no bolso. Eu morri, eu estou morto. No sentido do quê? Das coisas pecaminosas, irmãos. Eu morri. Para pensar. Antes da sua conversão, o que você fazia? Os pecados que você praticava. Eu quero lhe perguntar o seguinte: você morreu para eles? Ou será que de vez em quando, vou dar uma escorregada, vou dar uma caidinha aqui, ninguém está vendo? Vou tirar umas férias de Jesus, da igreja, da minha fé. Vou tirar um dia de folga. Vou esquecer. Vou cair na gandaia. Tem um irmão, ele me contou que ele se converteu aqui e depois se afastou. E ele depois me contou que, sabe qual era o desejo dele? Era ir numa, não é boate não, essa casa de orgia, como é que chama? Eu sei que vocês vão ficar assim, temerosos em falar, né? Mas me ajuda aí, como é que é o nome dessa casa aí? Termas, swing, enfim, essa casa que você vai e está tudo liberado. Ele tinha um desejo, ele falou, eu vou. Pegou o salário e foi, gastou todo o salário, num dia só, fazendo de tudo. Aí, ele falou que no outro dia, ele estava tão vazio, sua vida parecia que tinha morrido. Eu fiz algo que eu almejava tanto, e hoje eu estou aqui, ele usou uma fossa, eu estou dentro da fossa, e dentro da fossa você sabe o que tem, enfim, não precisa dizer, mas eu estou assim, estou arrasado, aquilo não me fez bem na hora. Irmãos, aquilo que nós deixamos ficou para trás.
morreu de verdade, morreu, acabou. Você se despiu, como Paulo usa esse termo também, se despir dessas coisas, não fazem parte da minha vida mais. Eu vivo para a glória de Deus. Estou morto para isso, não, quer dizer, não vou fazer mais. Gente, eu morri para isso. Isso não faz parte mais da minha vida. Acabou. Não fico nem pensando nisso mais. E a partir do verso 5, Paulo vai enumerar alguns pecados morais e sociais. Pecados morais, ligados ao sexo, né? Prostituição, olha só, todo relacionamento sexual sem casamento, né? Impureza, que dá a ideia de mais de perversão, desvio, sujeira, de orgias, paixões, maus desejos, pensamentos imorais, pensamentos desnaturais. Então, ele diz assim, vocês têm que, isso aí acabou na vida de vocês, isso não faz parte mais na vida de vocês. Irmãos, a gente se preocupa hoje, por que Paulo enfatiza tanto pecados na área sexual? Porque ele sabe, ele lutou. E você sabe por quê que a Bíblia enfatiza isso? E você sabe por que o Brasil e o mundo está de mal a pior? Uma das áreas principais, a área sexual. Por que as pessoas batem tanto, a mídia bate tanto nessa questão, irmão? Porque as crianças estão sendo visualizadas. Criança, erotizada desde cedo. Você pode ver, porque o inimigo quer afastar desde cedo a criança, condenar a criança desde cedo. Irmãos, nós precisamos ter cuidado, firmeza, sermos radicais. Você ouviu isso? Radicais em relação ao pecado. Radicais. Não tem conversa, não tem meio termo, não tem brecha, não tem concessão, não tem férias, não tem folga. E aí depois ele fala de pecados sociais, maus desejos, avareza, ira, indignação, maldade, linguagem obscena, mentira. Não é? A mentira, vou dar um exemplo aqui, né, tirado de... A mentira saiu da sua vida? Ou será que às vezes ela se encaixa? Palavras obscenas. Irmãos, cristãos, crentes falando palavras feias, obscenas. E às vezes aprende com os pais. É triste isso. Sem querer aparecer, mas meus filhos, pode perguntar a eles, se em casa eles ouviram a palavra M. Nunca ouviram. Nem a palavra M. Você pega vídeos da internet, pregadores e pregadoras, de vez em quando soltam palavrão. Olha lá. Por quê? Eu já falei aqui com meus irmãos que foi uma das coisas mais difíceis na minha conversão, que eu levei mais tempo, foi deixar as palavras feias, pelo costume e tal, enfim. Mas isso tem que fazer parte da vida. Acabou, morreu. Mas é tão comum, gente, aí no TikTok, tanto é tão comum. Cuidado com a vida sexual, irmão. Cuidado com a exposição, o que você posta. Cuidado com as fotos que você posta, meu irmão, minha irmã. Pelo amor de Deus. Está mostrando os seus dotes para o mundo. É isso. Se expondo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Morri para isso. Morri. Não, isso não faz parte da minha vida mais. Acabou, gente. Vamos para frente. Mas é tão legal os amigos, as amigas. Eu tenho que crucificar essas coisas e continuar, morrer para isso e continuar crucificando cada dia, crescendo espiritualmente, e eu chegando cada vez mais perto à imagem de Jesus. Há uma lenda escocesa antiga de um fazendeiro
que lutava contra um monstro lá na fazenda dele. E o monstro ia para o celeiro, destruía o celeiro, matava os animais, acabava com a plantação. O monstro era terrível. E um dia, uma noite, ele falou: eu vou atrás desse monstro. Eu tenho que enfrentar esse monstro e vencer esse troço. Aí saiu, né? Saiu, estava um dia assim, uma noite nebulosa, com chuva. Ele saiu e procurou, encontrou o monstro. Falou: é agora, eu vou enfrentar esse monstro. E caiu na luta, irmãos. Foi uma luta mortal, ferrenha. E lutou, até que ele ia dar o golpe final para matar o monstro. Veio um raio, um relâmpago, iluminou o local. E quando ele olhou para a cara do monstro, ele viu o seu rosto, o seu próprio rosto. É uma lenda, né? Qual a moral da história? O monstro que nós lutamos somos nós mesmos. O nosso eu, a nossa vontade. Por que Jesus disse: negue-se a si mesmo? Para vencer esse monstro. O nosso eu, irmãos, que está dentro de nós. Pela graça de Deus, nós podemos vencer. Nós temos uma nova natureza. Nós temos a palavra, temos o Espírito Santo. Então nós temos todas as condições de vencer esse monstro, mas ele tem que ser crucificado. O meu eu precisa ser crucificado. A minha vontade, irmãos, a nossa vontade precisa ser crucificada. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Por último, os verdadeiros convertidos aguardam a volta de Jesus. Verso 4: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Amém? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está se referindo à volta de Jesus. Ele está se referindo à volta de Jesus. Jesus virá para buscar a sua igreja, os verdadeiros cristãos. Precisamos, irmãos, estar preparados. A gente ouve tanto isso, né, queridos? Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão arrebatados, todos se encontrando com Jesus. E a igreja será levada. Quando? Será que nós estamos conscientes, irmãos, que isso pode acontecer hoje? O tempo está fechando, queridos. Lembra que um dia aí escureceu tudo? Teve gente que foi para o quarto orar, irmãos. Pelo amor de Deus, Jesus está voltando. O dia virou noite, irmãos. E às vezes um raio, uma tempestade, a gente fica apavorado. Você imagina quando Jesus voltar. Irmãos, pode ser, eu não posso dizer que será essa geração, que seria uma heresia. Mas pode ser? Pode. No Novo Testamento, irmãos, há 7.958 versículos. Para cada 23 versículos do Novo Testamento, um fala da volta de Jesus. Então, percebam que há uma ênfase para nos alertar a estar preparados. Se Jesus voltasse hoje, teria alguma coisa pendente na sua vida? Pastor, não seja tão dramático, né? Temos orado pelo irmão Ricardo, né? Foi visitar a filha e o genro, né? Querido genro, o sogro e a sogra, né? Que coisa boa, né? Lá em São Paulo, de repente passou mal. Parece que teve uma parada, tiveram que, né? Teve um negócio, infartou, foi um negócio. Graças a Deus, está bem já. Louvado seja Deus. Se estiver me assistindo, Deus te abençoe, irmão Ricardo. Estamos orando por você. E, olha, vamos continuar orando. Mas poderia ter passado, irmãos? Poderia. Você sabe o dia de amanhã? Pastor, é segunda-feira. Não estou falando isso. Você sabe o dia de amanhã que vai acontecer? Nós não sabemos, irmãos. Não sabemos nem a tarde. Daqui uma hora. A ênfase de Jesus: estejais preparados. Os discípulos
Jesus dá uma dica para a gente aí e tal. Nós somos discípulos, né, apóstolos? Quer dizer, em resumo, Jesus disse, tem os sinais, tá? Mas, a maior importância é vocês estarem preparados. Se for hoje, amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, 100 anos, estejais vós preparados. Irmãos, o que nós precisamos entender, será um dia de alegria e de tristeza. Alegria para os salvos, glória. E diz o texto, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Haverá glorificação, coisa maravilhosa. Mas vai ser um dia, irmãos, de lamento, de tristeza, de desespero. E lá em Mateus, Jesus dá uma ênfase assim, um será levado e o outro será deixado. Quer dizer, numa casa o marido vai ao esposo não é isso. Está dizendo que haverá, neste momento, uma separação dos preparados e os não preparados, dos verdadeiros e dos falsos, do trigo e do joio. Não tem como segurar na perna e na aba do papai e da mamãe. Não tem. Um será levado e o outro será deixado. Não vai ter tempo para nada. Vai ser num piscar de olhos. Se Jesus, repito, voltasse hoje, você estará preparado? Está preparado? Agora, preste atenção, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente divulgando que depois que Jesus voltar, vem um milênio, e aí haverão outras oportunidades. Nós já estamos no milênio. O milênio é entre a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus e a volta de Jesus. Esse é o milênio que nós estamos vivendo. E quando Jesus vier, acabou. Não haverá outra oportunidade. Cada um deve estar preparado, irmãos, verdadeiramente convertido e convertida. Eu sou convertido de verdade, eu nasci de novo, eu morri para este mundo, eu tenho uma nova vida, eu estou crucificando minha carne cada dia, lutando, como Paulo diz, lutando todo dia, para mortificar a carne e vivificar o espírito. Estou lutando, ou será que às vezes eu esqueço? Será que quando estou no meio dos outros, eu não me identifico? Dos amigos, da turma, eu não me identifico. Eu fico escondido que nem um camaleão, eu tomo a forma e a cor de todo mundo, do meio ambiente. Eu vou me ajustando ao mundo. Irmãos, não olhe para o lado, olhe para dentro de você. Tem alguma coisa na sua vida que não está em consonância com essa vida, nova vida, com esse andar, com esse caminhar, com esse proceder? Tem alguma coisa? O que eu preciso deixar? Qual o mandamento que eu preciso obedecer? Se Jesus está voltando, eu não posso ter nada pendente na minha vida. Um dia perguntaram a Billy Graham, se o senhor tivesse certeza que aquele é o último dia da sua vida, o que o senhor ia fazer? Eu, por exemplo, ia fazer um monte de coisa. Inclusive sair correndo avisar alguns parentes, gente, Ele diz assim, eu ia fazer exatamente o que eu planejei fazer. Assim, a vida de um homem no centro da vontade de Deus, né, irmãos? Ele não foi orgulhoso em responder aquela pergunta. Isto é a vida de quem está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Como é que as pessoas te conhecem? Seus vizinhos, seus colegas de trabalho, hein? Que conceito eles têm de você? De um cristão? De uma cristã? Lá da faculdade, da escola. Que conceito eles têm de você? Quem é você? Quem é você quando está na internet? Você sabe que hoje, um dos grandes problemas, muito
grande, inclusive entre os cristãos. Pornografia. Esse é um dos problemas. Irmãos, riscar acabou. Não faz parte mais da minha vida. Acabou. Mentira acabou. Maledicência acabou. Fofoca acabou. Vivo uma nova vida. O verdadeiro cristão evidencia a sua conversão, isto é, a conversão em Cristo Jesus, desejando as coisas do céu mais do que as coisas da terra, ansiando mais as coisas do céu, vivendo nos propósitos de fazer a vontade de Deus, mortificando sua natureza humana, terrena, mortificando cada dia, andando com duas certidões, a certidão de óbito e a certidão do novo nascimento. Eu nasci de novo para uma nova vida em Cristo. Sou guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mora em minha vida. Meu corpo pertence ao Senhor. É para dar glória a Deus. E por último, aguarde com expectativa a volta de Jesus. Ele virá, não sabemos quando. Não sabemos quando. Eu já citei aqui um filme, interessante o filme. Não olhe para cima. Se você não assistiu, assista. Não olhe para cima. Era um cometa, acho que é um cometa que vinha se chocar com a Terra e tal. Então, os estudiosos, cientistas, descobriram lá, e, gente, ele vai chocar com a Terra. E temos pouco tempo, avisaram as autoridades, ninguém tomou providência. Não fale nisso não. Nem fale sobre isso. Teve ricaço que se aproveitou dessa situação. Enfim, o filme é interessante. Fala de realidade que nós vivemos, né? Mas a ideia é, não olhe para cima. Não olhe para cima. Em outras palavras, olhe para aqui, agora, para a terra, para o seu dia a dia. Não focalize o alto, não. Parece que é a mensagem de hoje, irmão. Não olhe para o alto, não. Não pense nas coisas de Deus, não. Não busque as coisas do alto. Não, é da terra. Você precisa ser feliz, como se felicidade tivesse nas coisas desta vida. Vamos olhar para cima, irmãos. Estamos aqui, mas nossos olhos estão fitos no Senhor, aguardando com expectativa a volta do Senhor, dizendo com toda a convicção: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, porque estou pronto. Eu quero ir, estar com o Senhor. No início do ano, creio que foi em janeiro, teve uma tragédia lá no Capitólio, em Minas Gerais, lembram? Que caiu uma pedra em cima de um barco. As pessoas, era um domingo, as pessoas estavam no lazer, e muita gente ali, fotos, selfie e tal, mas geólogos já haviam avisado: olha, essa rocha está se soltando, vai ter um acidente aqui. Avisos e mais avisos, mas eles não prestaram atenção, estavam distraídos, como Jesus disse na época, como na época de Noé, casavam e se davam em casamento, enfim, estavam distraídos com as coisas da vida, sem olhar para cima, e a rocha se desprendeu e sepultou muitos ali. Irmãos, quantos avisos, quantas vezes Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem nos alertado. É hora de a gente tomar uma posição séria, convicta, de decisão por Jesus. Nada de meio termo, nada pela metade, como o pastor pregou domingo passado, nada pela metade. Vamos em frente, irmãos. Viver o verdadeiro evangelho, demonstrar na prática, no dia a dia, a conversão verdadeira. Dentro da nossa casa, na igreja, sim, no trabalho, na escola, no lazer, onde estivermos, com quem estivermos, ou sozinhos,
quando ninguém está vendo, só duas pessoas, né? Eu e Jesus. Curve sua cabeça, por favor. Gostaria que você fizesse a sua oração, a sua. Não sei o que você está pensando, mas eu tenho absoluta certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Há alguma coisa que você precisa deixar, dizer, isso não faz parte da minha vida mais. Eu morri para isso. Eu não vou viver mais assim, fazendo isso. Isso não edifica a minha vida. Isso não é bom para a minha comunhão com Deus, atrapalha a minha comunhão com Deus. Fala para Deus, peça forças para vencer vícios, fraquezas, pecados. Fala para Deus agora em nome de Jesus. Faça a sua oração sincera, lá do fundo da alma. Peça perdão, peça para Deus renovar a sua vida e você demonstrar no dia a dia que você é verdadeiramente convertido e convertida. Você é um cristão, uma cristã autêntica, autêntico, verdadeiro. Ouve a nossa oração, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-me, Senhor, a ser cada vez mais a imagem de Jesus. Fortalece minha vida, Senhor. Santifica minha vida, Senhor. Que eu possa sempre valorizar a comunhão contigo, a tua palavra, a oração, que me faz em crescer e me aproximar do Senhor e vencer o pecado que me afasta de ti, Senhor. Ouve a oração do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém.